Êxodo, capítulo 12. Vou ler o versículo 11 e o versículo 13. Nós vamos falar um pouco sobre o que é a Páscoa, qual referência a Páscoa para os nossos dias, qual foi a referência desse tema para o povo de Israel e qual é a referência que nós temos hoje. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 13: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Eu quero falar então acerca desse tema, desse texto, dessa história tão importante para nós. Eu quero falar de 3 tópicos relacionados à Páscoa: libertação, redenção e salvação. Porque a Páscoa ela tem muitos exemplos que nós tiramos dessa história para nós. E todas as vezes que eu me lembro do sacrifício de Cristo, todos os dias eu me lembro desse sacrifício, porque quando eu levanto, o sopro da vida que vem dele me faz todos os dias agradecer a sua salvação e a vida que nós temos. Como eu posso não amar uma pessoa que me ama tanto? Às vezes nós vivemos uma vida como se nós tivéssemos recebido a dádiva de forma gratuita. Não foi. Eu quero contar essa história para vocês aqui. Esse texto que eu li narra o momento, o interim do livramento do povo de Israel de 430 anos de escravidão. O povo de Israel estava sofrendo há 430 anos sobre o duro cerviz de Faraó no Egito. Deus levanta Moisés, promete libertar o povo, endurece o coração de Faraó, porque Faraó queria liberar o povo sem os animais, para eles irem e voltarem. Até que chega a 10ª praga, e esse texto faz menção a ela, de uma instrução de Deus, que foi a Páscoa. Quando o povo recebeu essas instruções, eles haviam recebido o livramento de Deus para a vida deles. Eles estavam sendo libertos. A Páscoa significa libertação, jugo de Faraó, a libertação do jugo que Faraó impunha sobre o povo. Às vezes muitas coisas não têm relação com a nossa cultura aqui. A Bíblia tem muitas palavras que relacionam alguns itens que nós não entendemos muito bem. Mas jugo é a cangaia que você colocava ali, né, no pescoço ali do animal, para carregar o peso. Por isso que Jesus disse que o meu jugo é suave. Mas Faraó não. A Páscoa significava a libertação de Faraó, a libertação do povo de Israel do jugo de Faraó. E quando nós levamos para Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascal, significa que nós fomos libertos de Satanás através do Cordeiro.
Porque o cordeiro aqui precisou ser imolado, o animal precisou ser imolado, e eles pegaram o sangue daquele animal e passaram sobre instrução do Senhor, sobre os umbrais, sobre as partes da porta, porque pelo sangue haveria o sinal, como nós lemos aqui no início. Nós recebemos a libertação do jugo de Satanás, do nosso velho homem, através de Cristo Jesus. E Ele não só nos libertou, Ele nos redimiu. Ele nos redimiu. Há uma redenção, porque Ele foi capaz de exterminar aquilo que nos prendia, que era o pecado. Porque hoje somos pecadores arrependidos em Cristo Jesus. E a sociedade vem e deturpa o significado das coisas. Não tem pecado nenhum comer chocolate, nenhum. E é muito bom, inclusive. Não tem pecado nenhum juntar-se no dia 25 de dezembro para ficar com a família. Mas eles deturpam o significado das coisas. E as crianças estão crescendo, os adolescentes estão crescendo, estão achando que Páscoa é chocolate. Nós precisamos lembrar que Páscoa é libertação, que Páscoa é redenção. O que é redenção? É sacrifício. Para você ser redimido, você precisava oferecer um animal em seu lugar. Redenção é o sacrifício do cordeiro. Redenção é o sangue daquele cordeiro aspergido nos umbrais e nas soleiras das portas, para que o anjo da morte passasse por cima. Páscoa, livramento, libertação, redenção e salvação. A Páscoa é isso. Aonde estivesse aspergido o sangue do cordeiro, o anjo da morte passaria por cima. Nós somos justificados através do sangue de Cristo Jesus. Quando aquelas casas aspergiram o sangue nos umbrais e nas soleiras, sabe o que estava escrito ali? Sabe o que significava aquele sangue marcado nas portas daquelas casas? Essa casa tem dono. Essa casa tem dono. E quando o adversário olha para nossas casas espirituais e há a marca do sangue de Cristo, significa que essa casa tem dono, que a minha casa tem dono, que a sua casa tem dono, que a sua casa tem dono, que a nossa casa tem dono. E foi comprado por um alto preço. Primeiro nós recebemos a libertação. Nós estávamos subjugados pelo poder do pecado que Satanás impunha sobre nós, como Faraó impunha sobre o povo do Egito. Nós recebemos a libertação. Nós saímos de um estado de escravidão e fomos chamados para a liberdade em Cristo Jesus, porque Ele é a liberdade, Ele é a vida, e nele nós encontramos a salvação, nós encontramos a redenção. Ele nos redimiu, Ele nos deu justificação, gente. A justificação nos remete a um Deus que foi capaz de entregar o seu próprio Filho, para que hoje eu e você estivéssemos aqui justificados, através do sangue dEle, através da morte dEle. E o terceiro ponto que a Páscoa representa aqui é a salvação. A morte pela vida. Porque, gente, nós estávamos perdidos.
não tinha salvação para nós. Nós estávamos com uma condenação agendada para nós. Mas Jesus veio, através da morte dele, ele nos deu vida. A salvação que nós recebemos em Cristo Jesus foi através da sua morte. Só que a morte não pôde deter o dono da vida. A morte não é capaz de deter aquele que tem o poder da vida, porque todo o poder é dado ao Senhor nos céus e na terra. Não tem nada que fuja ao controle de Deus. Nós andamos meio que desesperados hoje, porque nós estamos nos esquecendo quem controla todas as coisas. Enquanto a marca do sangue de Cristo estiver aspergido nos umbrais de nossas vidas, de nossos corações, não tem o que temer, porque nós temos dono. Esse sangue significa que essa casa tem dono. Essa casa tem dono. Nós somos propriedade de Cristo Jesus.